Muito bem, estamos de volta para falar sobre política e quem mais entende dos bastidores de política está sempre aqui comigo, mesmo no feriadão, Paulo Roberto. Pô, pensando que a gente ia viajar, hein? Pois é, rapaz. Meu filho, hoje de manhã, disse, vou ali em Recife. Não, assim, não, eu estou só em casa nesse período. Ninguém se segurou, não. Quando a gente passa dos 30, é assim, começa a ficar quieto. Pois é impressionante. Agora, vou dizer, viu, Paulo, porque a cidade está com cara de feriado, tá, viu? É verdade. Na segunda-feira, assim, com cara de feriado mesmo. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer assim, olha, eu não saio de Campinas nesses feriadões, porque quando você chega em determinados lugares fora de Campina Grande, ele diz que uma posta de peixe com 2 rodelas de tomate e uma folha de alface, R$100. Aí quando vê que a placa do carro é de Campina, aí é que cobra caro. Pois é. E eu tenho um amigo que disse que o melhor tempo de ficar, de curtir a cidade é esse. Janeiro, feriadão, calmaria, trânsito tranquilo, estacionamento, não tem barulho. Tranquilo. Não tem barulho, também tem isso. Pois é, hoje cedo um telespectador me consultava sobre esses números do primeiro turno e as projeções que cada eleitor pode fazer para o segundo turno. E ele dizia, Paulo Roberto, olha, é muito difícil o presidente Bolsonaro tirar a diferença de Lula, que foi de mais de 5 milhões de votos, porque nunca ninguém conquistou esse número de votos em pouco tempo de um primeiro para um segundo turno. E eu respondi para ele que no segundo turno de Dilma Rousseff contra Aécio Neves, 2014, Aécio Neves ganhou do primeiro para o segundo turno 768 mil votos por dia. Foi uma subida exponencial. Não deu, mas você lembra que ele bateu na trave. Foi muito próximo. A diferença foi mínima. E nessa eleição agora, do primeiro turno, que foi no dia 2, para o segundo, que será no dia 30, nós temos uma semana a mais do que naquela disputa lá. Esse segundo turno é mais longo. Uma semana a mais, porque o mês tem 5 domingos, e aí o primeiro turno é no primeiro domingo, o segundo turno é no último domingo. Então, a gente não está aqui dizendo que Lula vai ganhar, nem que Bolsonaro vai ganhar, mas mostrando um histórico de que Aécio Neves, aquele rapaz bonzinho lá de Minas, que depois a gente descobriu tudo sobre ele, ganhou, entre o primeiro e o segundo turno, 768 mil votos por dia. Agora, tem coisas que é preciso que a gente diga também. Por exemplo, jamais quem ganhou o primeiro turno deixou de ganhar a eleição no Brasil até agora. Quem disputou a eleição e ganhou no primeiro turno, ganhou no segundo. E nunca houve uma disputa entre um ex-presidente e um atual presidente. São nuances dessa eleição, provando que cada pleito, que cada eleição tem suas características próprias. Como também nenhum presidente no poder perdeu a reeleição. Não, também não. Ele sempre foi para o segundo turno em primeiro lugar. Dessa vez, Bolsonaro perdeu. Então, tem suas particularidades. É uma eleição muito atípica. Atípica do ponto de vista... porque são dois... É um presidente contra um ex-presidente. E um clima de acirramento que a gente nunca viu. Exatamente. Não é verdade? Agora, Bolsonaro tem suas estratégias, Lula também tem as suas. Nesse final de semana, ontem, por exemplo, Bolsonaro ficou no Palácio da Alvorada praticamente o dia todo. Saiu já no final da tarde, início da noite, para dar uma entrevista ao pessoal de um podcast. E, entre outras coisas, ele falou sobre aumento de número de ministros do Supremo. Ele disse, não estou pensando nisso agora. Mas uma coisa ele disse, que sendo reeleito vai reduzir a maioridade penal aqui no Brasil. Ficou essa máxima ou essa declaração dele de ontem repercutindo hoje na mídia. Lula estava ontem em Belo Horizonte. Você vê que Minas é um estado muito cobiçado, muito. E Lula venceu lá. Só que agora Zema, o governador, está com Bolsonaro. Então tem uma disputa feroz, ferrenha em Minas. E estava lá fazendo discurso, foi uma caminhada, na realidade, no final um palanque montado, Lula fez discurso ao lado, sabe de quem? Chico Buarque de Holanda. Eu vi algumas coisas nas redes sociais aí. Chico Buarque, tinha outros artistas lá, mas o mais famoso que estava no palanque com Lula, num trio elétrico, era Chico Buarque. E amanhã... E discursou, né? Discursou. Hoje Lula folga, porque Lula está meio ruim da garganta, a gente já percebeu, mas amanhã sabe para onde ele vai? Ele vai com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para a favela da Rocinha. Sim. Diz que vai subir a Rocinha e vai visitar de barraco em barraco, de casa em casa. Está disposto, né? Está disposto. As pesquisas estão aflorando. Hoje tem pesquisa do IPEC, amanhã tem do IPESP e daqui até sexta-feira vai ser pelo menos uma todo santo dia. Tem para todos os gostos. E você falou em questão de disposição, alguém me chamou a atenção que nós estamos vivendo uma eleição de segundo turno com dois idosos e que
Um passou por uma facada de uma cirurgia, uma coisa grave, o outro um câncer, Sim. né? Então, assim, é impressionante o gás deles, porque... Guardaram todas as energias para agora, né? porque são pessoas de uma idade já avançada. Bolsonaro tem pelo menos 10 anos, 9 anos menos que Lula, né? Agora o Lula está... 76, né? 70 e lá vai e tem que aguentar um rojão. Se não, se demonstrar fraqueza durante a campanha, é péssimo para qualquer candidato. Então, candidato nesse tempo é aquele que a gente diz, olha, batizado, aniversário, né? Velório, o que aparecer... Eles comparecem. Tomar muito caldo de mocotó. Caldo de mocotó e quem gostar de uma branquinha também vai lá. Panorama paraibano, Anchieta Araújo. Você está vendo aí que tem manifestações. É novidade. Vimos agora de manhã que o pastor Sérgio Queiroz, que esteve aqui, foi candidato ao Senado, teve mais de 300 mil votos. Mais bem votado do que o candidato do PL, né? Exatamente. Muito, muito na frente do Bruno Roberto. Ele declarou que vai de Pedro. Não estou com medo, estou com Pedro. Nesse segundo turno. Vai transferir todos os votos? É claro que não. A gente sabe que isso não ocorre, mas não deixa de ser importante. Qualquer candidato quer receber apoio. E o nosso colega radialista Nilvan Ferreira diz que vê o palanque de Pedro Cunha Lima contaminado pela esquerda e que ele vai se manter neutro. Ou seja, ele quer que vote em Bolsonaro e para governador vote em quem quiser. Eu entendi dessa forma, né? Posição Exatamente. dele. Liberou geral. Também não transfere todos os votos. É bom que a gente diga isso. Nenhum candidato, nenhum consegue transferir aquela votação que teve para uma outra figura. Esses votos são divididos, esses votos são anulados, esses votos vão em branco, às vezes. É dessa forma. Claro que é bom receber apoio, claro que alguns votos vão, todos não. Não somem assim que essa soma vai dar errada. Nilvan Ferreira se posicionou e Cícero Lucena disse que arregaçou as mangas da camisa junto com o filho Messinho, que foi eleito deputado federal com mais de 100 mil votos, a gente sabe. Eles, com Aguinaldo Ribeiro, disse que agora vão virar bicho na linguagem popular atrás de voto para João Azevedo, porque João perdeu em João Pessoa e na grande João Pessoa. Exatamente. Então a estratégia é João tentar manter os votos que teve pelo interior. O governador João Azevedo foi majoritário em 174 municípios. Não é fácil. Nós temos 223. Ele ganhou em 174. Perdeu nos maiores, é verdade. Mas o que é que ele quer? Manter a votação e, se possível, aumentar nessas cidades onde foi vencedor e conseguir mais votos em Campina Grande e principalmente na Grande João Pessoa. João Pessoa, Cabedelo, Conde, Santa Rita, Bahia, por aí. Para isso, Cícero Lucena disse que agora vai correr atrás de voto. É um quadro que também a gente tem que ver, porque todo dia está tendo novidade, né? Todo dia tem um fato novo. Parece que as campanhas fazem questão de criar um fato novo. Já agora há pouco, você vê, tem a repercussão ainda da manifestação do senador veneziano Vital do Rego, redes sociais majoritariamente contrárias à sua decisão. A gente vê muitas manifestações de eleitores de veneziano, figuras que estiveram com ele o tempo todo nessa sua trajetória, desde vereador, repudiando, mas não é a totalidade também. Tem gente que apoia, tem gente que está tirando o chapéu, tem gente que está aplaudindo. E ainda ontem João Azevedo anunciou que o primeiro prefeito que estava votando em veneziano aderiu à sua candidatura e a assessoria de veneziano agora de manhã apressou-se em dizer que os prefeitos de veneziano estão todos com Pedro. É estratégia de divulgação, né? Cada um vai dizendo. É a aqui guerra dos bastidores mesmo, né? A guerra da informação. E a boca maldita, calçadão da Cardoso Vieira, você pensa que por ser um pré-feriadão não tinha gente hoje? Não, a gente mostrou, tem menos gente, mas tem. Mas o pessoal estava lá, tem, né? Tem. E a pergunta era, por que Bruno Cunha Lima e Romero Rodrigues não estavam na sede do PMDB sexta-feira no anúncio da adesão de veneziano Vital do Rego? Bruno, por ser expediente, ele ser prefeito, estava trabalhando aqui em Campina. Agora, Romero Rodrigues, eu não sei se estava no estado ou viajando, mas você vê que o eleitor percebe as coisas, né? Percebe. Olhou a foto, olhou os vídeos, não viu o Brunão e nem viu o Romerito. Porque é aquela história, é Campina Grande que está ali naquela foto, né? Mas eles dois não estavam. É a realidade de Campina. Eles dois não estavam, né? É a realidade de Campina. É um ponto para reflexão. Porque também tem 2 anos, tem eleição daqui a 2 anos para prefeito. Acertaram o quê com Pedro? E Bruno assina embaixo? Fica essa pergunta no ar, né? Fica muita interrogação, é verdade. É isso. É isso, Paulo. Então, amanhã estaremos aqui. Feriado, mas estaremos aqui, Se Deus quiser, amanhã e quarta-feira também. Muito bem. Só o trabalho é que nos leva para frente. Pois é, e num ano como esse tem novidade todo dia, né? É verdade, é isso. Tá bom, Paulo. Obrigado, até amanhã então. Muito bem. Mudando de assunto agora, vamos mostrar que na terra do maior São João do mundo tem